bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, 28 de fevereiro de 2021. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a direção destes trabalhos. Senhor Deus, muito agradecidos pela Tua grandeza, pela Tua soberania. Te agradecemos porque, apesar de seres um Deus todo-poderoso, Tu olhaste para nós quando nós, ainda pecadores, estávamos em trevas. Obrigado porque, pelo Teu amor, enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para nascer, viver, morrer e ressuscitar por cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado também porque, através do Espírito, nos solas. Senhor Jesus, te queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Te queremos pedir a bênção, a Tua bênção para a orientação de tudo o que vamos fazer nesta manhã na Tua casa. Te pedimos também que abençoes cada uma dos nossos irmãos, irmãs, amigos que nos estão neste momento a ver. Sabemos que não podemos ainda presencialmente estar todos juntos, mas Te agradecemos também porque nos permites que possamos estar em contacto uns com os outros, não fisicamente, mas espiritualmente. Que Tu a cada um acompanhes, Tu sabes das necessidades neste momento de cada um, de cada uma, Tu sabes os problemas que cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos está a passar, está a sofrer. Tu sejas com cada uma das pessoas que está connosco hoje e que todos juntos possamos elevar as nossas preces e possamos também levar até Ti um culto que seja para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoa-nos, dá-nos a Tua orientação para que nesta manhã seja para a Tua honra e glória, seja também para a nossa bênção. Então, que Tu nos guies nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma vez mais, então, muito bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Nós estamos a estudar, desde há 2 semanas atrás, o Evangelho de Lucas. Então, gostava que, sem mais, pudéssemos abrir neste Evangelho, em termos de ordem do Novo Mateus, Marcos, Lucas. É, portanto, o terceiro dos Evangelhos do Novo Testamento. A lição de hoje tem como título Concebido. Concebido é o título que vamos estudar da lição de hoje. E o grande tema que nos vai orientar, a propósito então da passagem que está em Lucas capítulo 1, 26 a 38, se puderem então abrir a palavra de Deus, se tiverem no telemóvel, em formato de papel, no computador, não importa, todos possamos estar concentrados na palavra de Deus. Lucas capítulo 1, 26 a 38 é a passagem que vamos estudar nesta manhã e o tema é o seguinte: Deus envolve a humanidade no plano redentor para a sua criação. Deus envolve a humanidade no plano redentor para a sua criação. Já agora fica também a nota, fica também a informação de que na próxima semana avançaremos para os versículos 4 até 19 e o título da lição da próxima semana será Proclamado. Então, planeado na semana anterior, hoje concebido, na próxima semana proclamado. Tema, então, de hoje. Deus envolve a humanidade no plano redentor para a sua criação. Estamos, ao longo destes 3 meses e também depois no trimestre seguinte, a estudar o Evangelho de Lucas, um dos evangelhos sinóticos, e a grande preocupação do autor terreno. Sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas a grande preocupação de Lucas foi apresentar Jesus Cristo como Filho do Homem. Jesus Cristo, Filho do Homem. Já agora, também as bases doutrinárias que nos vão orientar durante, então, os próximos 6 meses são 5. Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, é Filho do Homem, no sentido messiânico, no sentido profético apresentado no Velho Testamento, ou seja, o nascimento de Jesus resulta de uma intervenção sobrenatural e miraculosa de Deus, mas, neste caso, em Maria. E, por isso, todas as palavras de Jesus testemunham esta unidade enquanto Deus, enquanto homem, Messias e homem, para cumprir aquilo que sobre ele tinha sido dito no Velho Testamento. Segunda base doutrinária, Jesus é o Messias.
E a prova deste messianato de Jesus são os milagres. Mas, ao mesmo tempo, e qual era então a intenção? Revelando compaixão pelas pessoas, a intenção do milagre era revelar que Jesus Cristo tinha poder sobre a sua própria criação, o senhorio divino de Jesus. Esta é a segunda base doutrinária na qual está alicerçado o Evangelho de Lucas. Terceira, Jesus preparou para o futuro. Temos uma grande preocupação no ministério terreno de Jesus em preparar aqueles que são continuadores da sua obra, se quisermos, a igreja do início. A igreja do início é preparada diretamente por Jesus durante os 3 anos e pouco em que teve o seu ministério terreno. E esta é, então, a terceira base doutrinária. A quarta, estar perto de Jesus, é estar perto do reino de Deus. Jesus muitas vezes disse isto: eis chegado o reino de Deus. Então, não só Jesus é o reino que chega, como também prepara os seus discípulos para esta mensagem, para a boa nova, para o Evangelho. Esta mensagem de necessidade de arrependimento, mas uma mensagem que é universal. E, finalmente, a quinta base doutrinária, o julgamento de Deus é inevitável. Ou seja, apesar de, como vimos em Isaías, como está plasmado em toda a Bíblia, esta ideia de que, apesar de Deus ser um Deus amoroso, constantemente com os braços abertos para cada um, que essa liberdade que nos é dada para aceitar ou rejeitar implica que aqueles que o rejeitam terão a consequência dessa mesma rejeição e, portanto, esta é a quinta base doutrinária do Evangelho de Lucas. É meramente uma orientação na narrativa do Evangelho. Não vamos abordar o Evangelho de Lucas, sobretudo por esta lógica de sequência de acontecimentos. Só para nos situarmos, estamos no capítulo 1 e, portanto, ainda estamos no grande capítulo em que Lucas, o médico amado, mas também um notável historiador, se preocupa em descrever o mais detalhadamente possível todos os acontecimentos que estão relacionados com estes 2 nascimentos miraculosos. Primeiro, o anúncio a Zacarias de que a sua mulher Isabel iria conceber, neste caso uma concepção humana, mas e depois, então, todos os acontecimentos que levam a que, como vamos ver hoje, seja anunciado pelo anjo a Maria, que ela sim conceberia do Espírito Santo, conceberia diretamente de Deus. Estamos então no capítulo 1, o nascimento de João Batista e de Jesus. Escolhi esta imagem, eu penso que está a passar também para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir através das redes sociais. Uma vez mais, muito bom dia, é um gosto enorme. A tecnologia nos permite chegar até sítios muito distantes fisicamente, geograficamente da Figueira da Foz. Bom dia Brasil, bom dia Luxemburgo, bom dia Argentina, bom dia Estados Unidos, bom dia Portugal, nos vários recantos e também e os Algarves, não é? Alentejo e Algarves, Minho, Trás-os-Montes, enfim, muito obrigado porque nos dão esta possibilidade de estarmos todos juntos. A Paula está com alguns segundos de delay, mas a Paula está a ver então no chat, no bate-papo ou na troca de mensagens, como quisermos, todas as mensagens que nos vão chegando. Hoje penso que estamos a chegar em condições técnicas, então já conseguimos ir aprimorando a equipa. Obrigado João Carlos, Davi, hoje temos também a Marisa connosco, obrigado Luciano, porque também, como vão ver na parte do louvor, vão com certeza notar que há um outro cuidado com o som. Muito obrigado ao Bogdan, ao Elson, ao Amauri, à Paula, enfim, obrigado a todos aqueles que têm trabalhado para que as nossas emissões cheguem com cada vez maior qualidade a cada um de vós. É muito importante o feedback, é muito importante, nos vão dizendo se está tudo a correr bem. Estava eu a dizer então, e a agradecer a cada um dos irmãos e respectivas famílias o cuidado para com a Igreja. Escolhi esta imagem porque muitas vezes estudamos e lemos muitas vezes esta passagem, sobretudo na época de Natal, não é? Provavelmente estarão a pensar, bem, esta lição estaria mais contextualizada se tivesse sido
pensada e compartilhada em dezembro. Nessa altura é muito normal nós lermos esta passagem, nós considerarmos tudo aquilo que está relacionado com o anúncio do anjo a Maria, de que ela conceberia do Espírito Santo. E a época de Natal é uma época onde normalmente há muita azáfama, há muita... não no pré-pandemia, não é? Numa época de Natal normal, digamos assim. É uma época onde há muita energia, muita pressa em toda a gente se assegurar de que comprou os presentes todos que pode ou consegue oferecer, de que tudo está pronto para que a noite de Natal seja uma noite de paz e de harmonia, uma noite em família, se possível com Deus. E é normalmente uma época de grande alegria, de reencontro. É também uma época, provavelmente, em que, se calhar, alguns de nós, eventualmente, já nos sentimos como aquela personagem na gravura. Na época de Natal ou não só. Talvez também agora, na época que estamos a passar, nesta época complicada das nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto instituições, enquanto sociedade, enquanto famílias e enquanto nós próprios. Uma época para muitos que é de incerteza em relação ao emprego, em relação à saúde, enfim, já se sentiram como aquela personagem, ou seja, sós no meio da multidão? Já se sentiram alguma vez absolutamente perdidos quando à vossa volta parece que reina a alegria, parece que reina a tranquilidade, parece que reina a boa disposição e nós estamos ali absolutamente sozinhos, connosco próprios, a pensar um determinado assunto ou até, de alguma forma, de certa maneira, invejosos, porque à nossa volta parece que transborda a alegria e no nosso coração reina uma profunda tristeza. Não sabemos como Maria se sentiu quando lhe foi anunciado que ela seria a portadora do Salvador da humanidade. Ao longo desta lição, nós vamos observar 3 ideias fundamentais. A primeira ideia fundamental que gostaria de vos compartilhar durante esta manhã é que Deus tem um plano redentor. Não interessa o passado de ninguém. Não interessa o que está lá para trás. Não interessa nada do que nós já fizemos, do que sentimos, do que pensamos. Deus quer a vida de cada um. Deus quer, no presente, cuidar do futuro de cada um. E porquê? Porque o passado, com arrependimento, foi levado por Jesus Cristo na cruz. Então, esta é a primeira ideia que é importante. Não há ninguém que possa ficar de fora do plano redentor de Deus. Reparem, temos focado isto muitas vezes ao longo das últimas semanas. Deus tem um plano. Deus não navega à vista. Deus não enfrenta as dificuldades tendo em conta a surpresa. Não há surpresas para Deus. Para nós há, para Deus não há surpresas. Deus tem um plano redentor. Tudo aquilo que aconteceu, que está a acontecer e que vai acontecer em relação a Deus, faz parte de um plano. Claro, perguntarão, mas nós sabemos todo esse plano? Não. Nem a nós cabe conhecer todo o plano. Não conseguiríamos viver se soubéssemos o plano de Deus. Não nos cabe a nós saber qual é o plano de Deus na sua absoluta finitude. Não é isso. Mas sabemos que Deus tem um plano. Deus não navega à vista. Deus não gera os acontecimentos de acordo com as circunstâncias. Tudo tem a ver com um plano e, reparem, é um plano redentor. O que é que isso significa? Significa que Deus quer redimir. Ou seja, Ele próprio pagou o preço que era o preço do pecado da humanidade. Deus tem um plano redentor e esta é a primeira ideia, que tudo aquilo que nós vamos estudar hoje está subordinada. A segunda ideia, que é igualmente importante, é que
Ninguém, portanto, fica fora deste plano. Ou seja, Deus tem um lugar para cada um no seu plano redentor. Reparem, podia ser realmente, talvez, eventualmente mais fácil, até teoricamente, falarmos hipoteticamente que Deus tem um plano. Provavelmente sairíamos daqui a pensar, ok, muito bem, Deus tem um plano redentor. A pergunta é, mas eu caibo nesse plano? Eu faço parte desse plano? E a resposta é sim. Não há ninguém que possa ficar de fora, se assim o entender, deste plano redentor. Deus tem um lugar para cada um, para cada uma neste plano redentor. E, portanto, não interessa o que está no passado. Não interessa, eventualmente, fantasmas que nos vêm à mente. Será que, por causa daquilo que eu fiz, eu posso estar seguro de que Deus quer ainda amar-me? Sim, claro que sim. Jesus Cristo veio exatamente para pagar o preço do nosso pecado. Então, não há ninguém que possa ficar de fora deste plano redentor. E esta é a segunda ideia. Deus tem um plano redentor. Este plano redentor abarca cada uma de nós. E a terceira ideia que nós vamos estudar nesta manhã é que Deus usa pessoas comuns nesse plano. Ontem estudámos também isso mesmo no estudo que estamos a fazer ao sábado à tarde do Evangelho de Mateus. Uma vez mais fica aqui o convite. Todas as atividades da Igreja estão interligadas e poderá estar a pensar, então, mas os meus irmãos já começaram antes de mim e agora o que é que eu vou fazer? Vou para lá e não me sinto bem. Nada disso, ao contrário. A porta está sempre aberta. Basta, e daqui a pouco vai ser dito isso mesmo nas informações, através de e-mail, através da página do Facebook, através do Messenger, através de qualquer forma, até telefonema. Se quiser começar o estudo ao sábado à tarde do livro de Mateus, ainda estamos no capítulo 4, não é? Ainda estamos no capítulo 4, portanto ainda temos muitas semanas à nossa frente portanto, cada uma é bem-vindo, é bem-vinda. Portanto, podem começar a qualquer altura. Nós temos é só preciso dizer para que o convite seja feito, porque é realizado através da plataforma Zoom e, portanto, só através de convite é que pode aceder, não está acessível como esta Escola Bíblica Dominical ou os cultos no YouTube ou via Facebook. Portanto, é preciso um convite e é só nesse sentido que gostaríamos que nos dissesse: eu quero ser convidado, para que possa entrar então ao sábado à tarde às 16 horas, cada uma, por favor, são bem-vindos, venham connosco estudar o Evangelho de Mateus. E ontem um dos assuntos que foi abordado foi exatamente este: Deus usa pessoas improváveis, entre aspas. Quando nós temos no relato bíblico a grande maioria das chamadas de Deus, da comissão que Deus deu a pessoas absolutamente banais, aliás, muitas vezes improváveis neste sentido, seria a última escolha aos olhos humanos daquela pessoa, mas Deus escolheu aquela pessoa. Então, é isso mesmo. A terceira ideia fundamental desta lição é esta mesmo. Deus usa pessoas comuns para esse plano redentor. Diríamos, mas Deus precisa de pessoas para esse plano redentor? Provavelmente não. Deus pode fazer tudo. Deus é todo poderoso. Deus poderá fazer tudo. Mas aquilo que nós lemos na palavra de Deus é exatamente esta ideia. É que para o cumprimento desse plano redentor, Deus usa pessoas comuns. Foi o caso de Maria. Não sabemos se Maria era uma jovem muito extrovertida, pouco extrovertida. Não sabemos quase nada acerca dos aspectos relacionais, sociais de Maria. Não podemos dizer que ela era mais ou menos bem vista ou sequer se era uma mulher considerada conhecida. Não sabemos quase nada acerca de Maria. Mas sabemos que ela foi escolhida por Deus. E, portanto, assim como Maria foi escolhida por Deus com uma missão, cada um de nós, como temos estudado ao longo destas semanas de fevereiro, cada um de nós tem uma comissão na Igreja. Cada um de nós foi galardoado por Deus com pelo menos um dom. E os dons sabemos que são dons ao serviço da comunidade. E, portanto, cada um de nós deve
tem essa comissão, foi comissionado por Deus para desempenhar uma função exatamente neste plano redentor de Deus. Então, as três ideias que vamos abordar ao longo desta manhã estão aqui identificadas, plasmadas. Deus, e vou repetir então para avançarmos, Deus tem um plano redentor, Deus tem um lugar para cada um neste plano, pessoas comuns nesse plano redentor. Vamos avançar e vamos ler sem mais demora. Já passaram alguns minutos desde que iniciámos esta lição da Escola Bíblica Dominical, cerca de 20 minutos, então vamos procurar não ir além da hora que nos está reservada. E gostaria então que pudéssemos começar por ler no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo, neste caso, até 29. O versículo 1 de Lucas é normalmente grande, normalmente os capítulos não são assim tão extensos. O capítulo 1 de Lucas é anormalmente grande, mas nós, evidentemente, não temos tempo para o considerar todo. E vamos ler, então, para já, dos versículos 26 até 29. Então, eu vou ler, enquanto não pudermos ter mais pessoas, e enquanto não estivermos todos juntos presencialmente. Eu vou ler então Lucas capítulo 1, versículo 26, se me quiserem acompanhar, bem-vindos. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, perdão. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Reparem, alguns aspectos, mas para já vamos focar-nos com a condição de Maria. Desposada com certo homem da casa de era José. E esta menina, esta virgem, chamava-se Maria. Vamos então considerar, há algumas semanas, quando estudámos também este assunto no estudo do Evangelho de Mateus, verificámos também algumas destas questões que eu gostaria então de muito rapidamente, muito telegraficamente compartilhar convosco. E para percebermos então alguns dos aspectos que estão relacionados com a reação de Maria a esta visita do anjo. Sabemos que os grandes dramas da humanidade provavelmente são mais ou menos comuns, não dependem da história. Os grandes desafios filosóficos do nosso trajeto enquanto seres humanos não são assim tão diferentes ao longo dos séculos. Mas os aspectos culturais, sim. Os aspectos da moral, os aspectos relacionados com a sociedade, com os entendimentos sociais, são muito diversos de cultura para cultura, no mesmo tempo e ao longo da história também. Tudo isto porquê? Porque quando consideramos esta condição de Maria, diz o versículo 27, que ela estava desposada. Ora, o que é que isto significa? Temos de ir, então, ao contexto e temos de perceber, no contexto judaico da época, o que significava esta questão do desposamento. Vamos-lhe chamar a palavra mais aproximada que temos nos tempos modernos, é a palavra namoro. Mas, evidentemente, estamos a usar uma palavra num contexto histórico que praticamente nada tem a ver com este desposamento e depois o respectivo casamento numa cultura judaica, uma cultura ancestral. E evidentemente, quando vamos falar nisto, provavelmente os jovens que me estarão a ouvir vão arrepiar-se e pensar: ai, que bom que eu não vivo naquela época. Quando consideramos esta questão do namoro, se quisermos, vamos lhe chamar namoro, o desposamento, o casamento judaico,
temos de considerar duas ou três coisas antes deste enlace matrimonial. A primeira, não havia essa questão do amor à primeira vista, não é? Ou do amor porque se conheceu melhor uma pessoa. O casamento judaico era um ato sério, mas que começava por ser uma combinação entre famílias. Não havia aqui a vontade do jovem ou da jovem, não havia o que nós hoje consideramos essencial, a interligação, a tal faísca, não é? Nada disso. Começava por ser um contrato, e um contrato entre famílias. Não entrava a vontade, nem o que nós hoje chamamos o amor. A segunda questão importante é que esta combinação, este arranjo, este contrato entre famílias pressupunha uma certa igualdade social. Ou seja, procurava-se que os jovens que iriam mais tarde então formar uma extensão desta família pertencessem a um nível social mais ou menos semelhante. O que estava a acontecer com uma das ideias e uma das certezas que temos, se lermos, vamos um pouco mais à frente, Lucas capítulo 2 e versículo 24, Lucas capítulo 2 e versículo 24, sabemos que no caso de quando foi a apresentação de Jesus no templo e para se cumprir aquilo que estava na lei de Moisés, nós agora não temos oportunidade para considerar todas estas questões. Muito bem, está bem? Gostaria de ter pelo menos mais uma hora, mas não se assustem porque isto é só o que eu gostaria, mas eu sei que seria fastidioso e, portanto, não o vou fazer. Mas Êxodo capítulo 12, capítulo 13... Isaías capítulo 53, nós temos várias passagens no Velho Testamento que nos ensinam o que é que significava este ritual, por exemplo, da apresentação de um menino. E sabemos que fazia parte da apresentação, neste caso do primogénito, a oferta de um sacrifício. E sabemos que a oferta desse sacrifício, materialmente, não estamos a dizer a intenção, não, mas materialmente, e reparem que estamos num contexto de Velho Testamento, por favor, não vamos colocar aqui agora o que se sabe sobre a humanidade e sobre assuntos que são modernos, mas de acordo com a orientação do contexto social do Velho Testamento, a oferta pressupunha aquilo que a família podia oferecer, conta o seu nível social. E se nós temos em Lucas capítulo 2, versículo 24, que aquilo que foi oferecido a quando da apresentação de Jesus foi um par de rolas ou 2 pombinhos, nós sabemos então que Maria e José pertenciam a um determinado nível social, um nível social médio-baixo. Portanto, quer José, quer Maria, não pertenciam a nenhuma família rica. E daí que tudo o que está relacionado com o nascimento de Jesus revela exatamente que aquela família não tinha grandes posses. Por isso, José e Maria, por exemplo, não ficaram numa hospedaria. Dirão, pois porque foram tarde. Sim, se calhar é verdade, a Bíblia diz que já não havia lugar, não é? Mas o não haver lugar também poderá significar muita coisa, não é? Podia não haver lugar, se calhar, tendo em conta as suas posses, não é? E, portanto, esta combinação entre famílias era feita exatamente para que não houvesse desnível social. Ora, sabemos que no caso de José e Maria, este nível social e socioeconómico era médio-baixo. E isto tinha sido combinado, então, entre a família de José e a família de Maria. Este relacionamento que iria dar, então, no casamento, começava com aquilo que se chamava o noivado, o compromisso.
Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Se pudermos então ir um pouco atrás, Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada. Ora, então, estão a ver? Desposada, ou seja, comprometida, ou seja, noiva, diríamos, com José, sem que tivessem antes coabitado. Já vamos a esta questão. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, reparem, seu esposo, hoje diríamos seu marido, atenção, seu esposo no sentido em que já eram de facto um casal, mas ainda não tinham passado pela cerimónia do casamento, eram comprometidos, eram noivos, estavam desposados. Este contrato que era feito entre as respectivas famílias tinha de facto a força legal de um casamento, tanto que só podia ser desfeito por divórcio. Portanto, não havia ainda a cerimónia, já vamos falar da cerimónia do casamento, mas este noivado não podia ser desfeito só porque um deles dizia: olha, afinal já não gosto de ti, ou por qualquer outro motivo. Não. Teria de ser um divórcio. Portanto, para todos os efeitos, aquele compromisso já era um compromisso de honra, assumido entre as famílias e, portanto, para todos os efeitos, eles já eram noivos no sentido de desposados. Não viviam ainda juntos, cada um ainda vivia em sua casa, mas já estavam comprometidos, já estavam dedicados um ao outro. Vinha então a cerimónia. Curiosamente, o primeiro milagre descrito de Jesus na Terra é exatamente num destes casamentos. Era uma festa, era uma celebração, demorava 7 dias. Talvez só em alguns casos hoje, em algumas etnias, isto seja visível num contexto ocidental. África, Oriente, ainda há destas cerimónias. Não imaginamos o que seria, então, uma cerimónia destas. Certamente seria de grande regozijo, seria de grande celebração. Duas famílias que se juntavam, então, de facto, através daquela cerimónia. Mas reparem, esta cerimónia demorava 7 dias, mas os noivos ainda não podiam coabitar. Ou seja, ainda não podiam consumar, de facto, o seu casamento. Só ao fim desta cerimónia, então, só ao fim de toda esta festa, é que, então, viriam a constituir um novo núcleo familiar, havia a consumação do casamento e aí sim, de todo, para todo sempre, este casal estava unido, a não ser que, num caso, houvesse o adultério. Mas atenção, se este adultério fosse visível, digamos assim, o cônjuge, o homem, podia matar a sua mulher. Portanto, este adultério implicava necessariamente a morte. Temos algumas indicações sobre isso em Deuteronômio capítulo 22, 23 e 24. Tudo isto para percebermos o quê? Para percebermos que quando aquele anjo visita Maria, e talvez aí percebamos a reação de Maria, vamos então voltar a Lucas capítulo 1, versículo 26, no 6º mês, portanto, enfim, numa altura em que Maria já estava desposada, portanto já tinha este compromisso, mas ainda não vivia com José, ainda não tinha havido a tal cerimónia dos 7 dias e, portanto, não tinha sido ainda consumado o casamento, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, foi até Nazaré, que era uma cidade da Galileia. Procurei colocar, então, dois círculos sobre 2 cidades para percebermos, então, a relativa proximidade entre Jerusalém e Nazaré. De facto, era perto,
mas José e Maria não viviam em Jerusalém. Nesta altura, então, viviam na cidade de Nazaré. E foi na cidade de Nazaré, onde vivia então Maria, que o anjo encontrou Maria. Quando do ministério terreno de Jesus, e vamos ler esta passagem porque a Bíblia também deve ser entendida com esta alegria, e tem passagens que revelam então todos os sentimentos humanos. Em João, vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 46. Quando nós temos que Jesus partiu para a Galileia, encontrou Filipe, disse, Filipe, segue-me. Filipe era de Betsaida. Filipe encontrou a Natanael e diz, achamos o Nazareno, achamos o filho de José, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E no versículo 46, Natanael tem uma tirada que pode representar tudo aquilo que se achava naquela cidade de Nazaré. Era, nesta altura, aquilo que podemos dizer uma cidade desqualificada. Não sabemos exatamente, completamente, porquê. Agora, é interessante que diz Natanael, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quando olhamos para esta passagem, podemos perceber nesta altura que a cidade de Nazaré de facto não estava muito cotada, que pudesse representar um grande acrescento civilizacional. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas o anjo, e vejam que a passagem diz, o anjo Gabriel, é exatamente o mesmo anjo que já tinha aparecido a Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 19. Agora aparece não em Jerusalém, mas em Nazaré. O anjo vai à procura, vai ao encontro de pessoas banais, de pessoas normais, não cumprindo um outro qualquer desígnio que não seja a vontade de Deus. Foi até Zacarias no lugar santo dos santos. Agora vai até Maria em sua casa. Nazaré, uma pequena cidade de Galileia, uma cidade comum, com uma reputação não muito boa. Agora, nós neste encontro do anjo com Maria, nós podemos encontrar três características interessantes que podemos observar em Maria e que podem ser, de alguma forma, um bom exemplo para a nossa conduta. O que é que nós podemos encontrar acerca de Maria neste texto? Em primeiro lugar, que ela era uma jovem pura, uma jovem que se tinha mantido pura para o casamento. Todas as referências que nós temos a Maria antes do nascimento de Jesus revelam exatamente essa virgindade, essa pureza. Vamos começar com Mateus. Vamos ler 2 ou 3 passagens. Mateus capítulo 1, versículo 20. Apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não qualquer ideia negativa em relação à tua noiva. Lucas capítulo 1, versículos 31 até 34, sempre é referido: eis que conceberás e darás à luz um filho, porque achaste graça diante de Deus. Não é porque tu tenhas coabitado com qualquer homem. E reparem que tudo isto é para se cumprir o que sobre Maria tinha sido dito no Velho Testamento. Vamos agora um pouco ao Velho Testamento, Isaías capítulo 7. Se pudermos assim, muito rapidamente, mas o livro que estudámos até há bem pouco tempo, Isaías capítulo 7 e versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá. Então, nós não sabemos tudo o que Deus tem destinado para nós
em relação ao nosso futuro aqui na Terra. Mas aprender com Maria, vale a pena mantermos-nos o mais puros possível. Sabemos que não podemos viver nesta vida sem pecar. O pecado faz parte, infelizmente, da nossa natureza, mas podemos pecar o menos possível. E, portanto, aquilo que aprendemos com Maria, obviamente Maria não era uma jovem sem pecado, com certeza que tinha o seu pecado, com certeza que transgredia, com certeza que era uma mulher neste sentido comum, como qualquer mulher do seu tempo e como qualquer... Mas era uma mulher comprometida com a sua própria vida, com a sua própria essência. E esta é a segunda lição que nós podemos encontrar em Maria. Ela era uma jovem comprometida a casar-se com um homem chamado Moisés. Comprometida, noiva. Era uma mulher que, e em terceiro lugar, iria pertencer a Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, diz isso mesmo. Para quê? Para que Jesus, cumprindo aquilo que dele tinha sido dito, fosse então da linhagem real de Davi, da descendência de Davi. Porquê? Uma vez mais, para cumprir aquilo que estava dito no Velho Testamento, filho de Davi. Efésios capítulo 1 e versículo 6, só para esta passagem que estamos a ler em Lucas, vamos agora a uma das cartas do apóstolo Paulo, obviamente inspirado por Deus, aos Efésios, portanto aos nossos irmãos que estavam nas igrejas à volta e na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, no versículo 6, Efésios capítulo 1 e versículo 6, diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É muito interessante que as duas únicas vezes que esta mesma passagem, dizem os entendidos, obviamente, dizem os teólogos e os intérpretes, e os nossos irmãos que se dedicam ao estudo aprofundado da Bíblia, referem que esta palavra, versículo 6, graça, glória da sua graça, é a única vez que é descrita na palavra de Deus, no Novo Testamento, é então em Lucas, para designar aquilo que aconteceu a Maria, agraciada. Tu és agraciada, mas reparem que o apóstolo Paulo usou esta mesma palavra em Efésios capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Maria não tem qualquer graça especial. A graça que foi concedida a Maria é exatamente a graça que nos foi concedida a cada um de nós. Ainda assim, Maria então foi agraciada. Nós, cada um de nós, podemos ter vida eterna com Deus porque fomos agraciados. E finalmente, uma última característica que nós podemos aprender e considerar com Maria é a da sua humildade. Maria era uma mulher humilde. Vamos novamente a Lucas, no capítulo 1. E a partir do versículo 26, então diz o versículo 28, o Senhor é contigo, alegra-te, muito favorecida. Vejam a reação de Maria, versículo 29. Ela, porém, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, talvez, em condições normais, o que é que ela ouviu do anjo? 3 coisas. Primeiro, alegra-te. Fica feliz. Sê feliz. A segunda, recebeste graça. Foste agraciada. A terceira, o Senhor é contigo. Ora, estas 3 coisas juntas dão um cocktail absolutamente empoderador do orgulho de qualquer um. Eu fui visitado por um anjo. Não sabemos qual seria a nossa reação. Eu fui visitado por um anjo e o anjo disse-me 3 coisas. Primeiro, alegra-te, vive feliz. Segundo, foste agraciado por Deus. Terceiro, o Senhor é contigo.
Talvez a reação fosse uma reação de vanglória pessoal. O que nós temos em Maria é um exemplo. Ela, porém, ao contrário do que seria natural, se calhar, no ser humano, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Reparem que ela nem sequer conseguiu exprimir qualquer palavra. E, mais uma vez, como vamos ver, a falar com ela. Mas vamos ficar para já com estas ideias. Maria é uma jovem que nos ensina acerca da pureza com que devemos viver nesta terra, ensina-nos acerca do compromisso, ensina-nos acerca da recompensa, da bênção, ensina-nos em relação à graça e à humildade que devemos demonstrar na nossa vida nesta terra. Ainda a propósito do cumprimento desta promessa, há pouco lemos Isaías capítulo 7 e versículo 14. Foi necessário voltarmos a Lucas, mas eu agora gostava que voltássemos novamente a Isaías capítulo 7. Vamos ler com mais alguma calma, só para fecharmos este capítulo do estudo do livro de Lucas e no que diz respeito então a esta primeira parte da lição de hoje, que nos está a saudação do anjo a Maria. Mas vamos ler então Isaías capítulo 7 e versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. 4 coisas que podemos considerar em relação a esta passagem. Primeiro, vejam que o anjo diz aquilo que Isaías já tinha dito. E o que é que o anjo disse à origem? A origem desta graça, a origem daquilo que nós temos na vida. Provavelmente, neste mundo, a origem da graça muitas vezes é atribuída à força de vontade, ao trabalho, à aparência física, à intelectualidade, à nobreza de perseverança de uma determinada pessoa. Muitas vezes, quando estamos a ouvir em relação a determinadas pessoas que conseguiram atingir um determinado patamar, as razões apresentadas são estas. E normalmente, quando vem de uma família mais pobre, o percurso ainda parece mais incrível. E não estou a tirar valor a ninguém, de facto ninguém. Mas reparem que este mundo olha para o sucesso e atribui normalmente a razão do sucesso de uma determinada pessoa à sua força de vontade, à sua perseverança, à sua sagacidade, à sua inteligência, sempre centrado na pessoa. Ora, o que nós vemos em relação à história da revelação de Deus aos homens é que devemos olhar sempre para a origem. Provérbios capítulo 1 e versículo 7 diz que a origem de todas as coisas, a origem da verdadeira sabedoria, entendida neste caso como a forma como nós vivemos este mundo, é sempre Deus. A origem é sempre Deus. Reparem que neste encontro do anjo, o que é que diz? Encontraste graça. Reparem, é sempre a origem Deus. Tu encontraste graça em Deus. Quem é que dá esta graça? Quem dá esta graça é Deus. A origem de todas as coisas é Deus. E a consequência é não temas. Ou seja, a graça que vem de Deus leva a que o teu espírito seja aquietado. Não temas. Por favor, percebe que Deus está a cuidar de ti. Encontraste graça. Isto não tem a ver contigo na origem. A origem é Deus, mas a consequência tem de ter a ver contigo. Ou seja, não temas, porque se tu temeres, estás a deixar de confiar em Deus. Se tu temeres, estás a deixar de demonstrar que a origem que em ti quer atuar, quer ser impactante em relação àqueles que estão à tua volta. E, portanto, não temas. Se tu estiveres a temer, estás a desconfiar, estás a desconsiderar, estás a desvalorizar a graça que em ti pode ser abundante, porque a origem
é Deus. Esta é a primeira ideia que nós podemos retirar do cumprimento desta profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, como na prática. Reparem que o anjo disse 4 coisas, como há pouco referi. A primeira é: ficarás grávida. Mais uma vez, qual é a origem? Tu ficarás grávida de Deus. Tu ficarás grávida do Espírito. Qual é a consequência? Tu ficarás grávida para que em ti seja gerado aquele que vai dar. Ou seja, esta gravidez não é uma gravidez porque sim. Mais uma vez, não é casual. Isto obedece a um plano. Reparem que é um plano que está pré-determinado. E este ficarás grávida é para que dês à luz um filho. E esta é a segunda ideia que o anjo transmite a Maria. Mas para quê? Para que este filho seja Deus conosco. Ou seja, Deus vai estar conosco. Por isso mesmo tu deves chamar-lhe Emanuel, é Deus conosco. E finalmente, este Deus conosco é um Deus que salva. Mateus capítulo 1 e versículo 21. E vejam a ligação de Isaías capítulo 7, versículo 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isto está então em Isaías capítulo 7 e versículo 14. Agora vamos ao Novo Testamento para vermos o cumprimento da profecia. Vamos a Mateus capítulo 1. Está bem? Mateus capítulo 1, estamos a avançar no nosso tempo. O que é que diz o versículo 21? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua. O Senhor Yahvé é a salvação. Então, é exatamente isto que o anjo comunica a Maria. Ficarás grávida, darás um filho, Emanuel, Deus conosco, Yahvé, Yeshua, Deus salva. Então, qual é a origem? A origem é sempre Deus. Qual é a consequência? Percebermos que fazemos parte de um plano pré-determinado, que é o plano redentor de Deus, em que cada um de nós tem a sua missão, tem a sua função, que é importante, que é complementar e que tem a ver, então, uns com os outros. Vamos avançar. Lucas, capítulo 1. Vamos para os versículos 30 a 33. Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 33. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Esta é a segunda parte. Vejam, a primeira parte, ela ouviu, turbou-se e pôs-se a pensar. Não disse nada, ficou como Zacarias, ficou muda. Vamos à segunda parte do encontro. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas outra vez, porque achaste graça diante de Deus outra vez. Repete exatamente a mesma ideia. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O versículo 32. Será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 3 coisas que nós aprendemos desta segunda parte daquilo que o anjo disse a Maria. Reparem que é uma revelação também progressiva. Assim como temos a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, uma revelação progressiva. Este encontro do anjo com Maria, nós percebemos que o anjo não disse logo tudo. Disse primeiro uma parte e depois uma segunda parte. E nesta segunda parte, o que é que diz acerca de Jesus? 3 coisas. Em primeiro lugar, que ele seria grande. Dizemos assim: mas podemos dizer, então, mas já tinha dito isso de João Batista. É verdade. Mas há uma diferença entre aquilo que foi dito em relação a João Batista e em relação a Jesus. A João Batista disse que ele seria grande, mas para anunciar aquele que haveria de vir. Com Jesus diz: ele será grande, mas para salvar. E esta é a grande diferença. É que João Batista teve como missão anunciar aquele que haveria de vir. Jesus vem para estabelecer um reino que é eterno. E porquê? Porque, em segundo lugar, o anjo apresentou Jesus como filho. Era uma afirmação, e aqui vemos então esta preocupação de Lucas em
pormenorizar todas estas questões. As palavras não estão aqui por acaso, não são um mero encadeamento de vocábulos. Não, cada uma destas palavras tem um sentido. E neste caso, reparem que em segundo lugar diz que se chamará Filho do Altíssimo. Ou seja, Jesus, Filho do Deus, que deu um filho a Maria sem a intervenção de um pai terreno. Muitas vezes, e nós não temos oportunidade, mas fica a ideia. Lucas capítulo 1, versículo 35. Também no versículo 76. No capítulo 6 e no versículo 35. E também encontramos esta mesma designação em Atos capítulo 7, versículo 48. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que logo no início, a igreja do início, descrever este Jesus como Filho do Altíssimo, vale a pena ler Atos capítulo 7 e versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Portanto, vejam que esta característica de Jesus nada tem a ver com João Batista. Grande sim, mas ele é o Filho do Altíssimo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Ele é o próprio Deus. E é interessante estabelecer um reino que é eterno. É de Davi, no sentido humano, no sentido de cumprimento da profecia. E porquê? Porque Deus tinha dito isto mesmo a Davi. Estabelecerei em ti um reino que é eterno. E, portanto, Jesus representa humanamente esta ligação, esta linhagem, através então de José, vejam, que não era o seu pai terreno, mas através então de José e de Maria, casal, então, Jesus recebe de Davi para estabelecer este trono eterno, que não tem nada a ver então com os aspectos terrenos, mas é esta ligação através da profecia. O Messias, nós não temos oportunidade de ler, mas fica aqui a indicação de 3 passagens no Velho Testamento que nos indicam esta característica do facto de Jesus ser o cumprimento da promessa messiânica do Velho Testamento. Esta questão do não terá fim. A casa de Jacó, Êxodo capítulo 19, e esta é a primeira passagem, depois com calma, se quiserem durante a semana poderão ler Êxodo capítulo 19 versículo 3, descreve então a casa de Jacó, um reinado então que não terá fim, um reinado eterno, Miqueias capítulo 4 e versículo 7, e que tinha sido prometido a Davi, esta linhagem eterna em Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, são então as 3 passagens do Velho Testamento que não temos agora oportunidade de ler, estamos quase no final da nossa hora, o tempo realmente passa muito rápido, mas depois em casa já estão, peço desculpa, é o hábito, não é? Mas durante a semana, então, se quiserem, poderão ler estas 3 passagens que nos ajudam a perceber estas 3 características, então, sobre as quais Jesus foi apresentado. Grande Filho do Altíssimo, trono de Davi. Casa de Jacó, Êxodo 19:3, o reino eterno, e de Davi, Miqueias 4:7 e 2 capítulo 7 e versículos 12 e 13. Vamos avançar e para finalizar. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 37. Vamos voltar a Lucas. Então disse Maria ao anjo, agora Maria fala. E vamos a uma terceira parte. Primeira parte ela ouve, fica muda. Na segunda parte o anjo acrescenta qualquer coisa e vamos então à terceira parte. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Vejam que o Filho seria o Filho do Altíssimo. Então agora aqui está descrito, o poder do Altíssimo te envolverá. É bonito, com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos então à terceira parte. Sempre o Espírito Santo. Vejam que aquilo que está dito no versículo 34 é que, e em resposta à dúvida
de Maria, mas eu sou virgem, como é isso? Não tive relação com qualquer homem. Como é que eu poderei ficar grávida? Vejam a resposta do anjo. Deixa isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos guia. Atos é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, conforme quiserem. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é exatamente esta mesma ideia que está no versículo 35 do capítulo 1, descerá sobre ti o Espírito Santo. Este Espírito, vejam que envolve com a sua sombra. Não podemos deixar de nos lembrar, logo no início, a Bíblia começa da seguinte forma, provavelmente saberemos todos o versículo 1. O que é que diz? No início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois o que é que diz o versículo 2? Talvez não seja tão popular, não seja uma coisa muito interessante. Diz que a terra não tinha forma, era vazia, obviamente não olhemos para Gênesis de uma maneira científica, não é? Mas não tinha forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o que é que diz? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, envolvia. Ora, reparem que é exatamente a mesma ideia que o anjo diz a Maria. Descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá. Então, é essa ideia de que o poder do Espírito está connosco, nos envolve, e depois diz, baseado em Êxodo, capítulo 40 e versículo 35, é mais uma passagem que nós não podemos, mas que a certa altura no Velho Testamento nós lemos que o Espírito de Deus envolvia, cobria o tabernáculo. Estamos a falar num contexto, evidentemente, de Velho Testamento, mas vejam que podemos perceber que o Espírito Santo desce, está conosco, mas num sentido de ação. Não é apenas num sentido de preservação. Claro que sim. Claro que nós estamos preservados no Espírito. Mas esta ideia de ação, o Espírito preserva-nos, mas auxilia-nos na nossa ação. Não posso deixar de ler uma outra passagem, estamos quase no final desta Escola Bíblica Dominical, mas Salmos capítulo 91, é talvez um dos salmos que seja mais citado. O versículo 4 diz: cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, vejam como nós estamos sólidos, estamos ancorados nesta envolvência do Espírito. Resolvi colocar na apresentação esta frase que me parece bastante importante, penso eu, para as nossas semanas. Não sabemos tudo o que nos está reservado nas próximas semanas. Não sabemos se ainda vamos ser infectados pelo vírus, como vamos até, se quisermos, sobreviver como pessoas, como instituições, a esta pandemia. Mas esta frase penso que é importante para ficar connosco. Não fui eu que a escrevi, é uma adaptação. Mas se quiserem, acho que é interessante. Sendo completamente Deus e completamente homem, só Jesus podia servir de mediador entre Deus e a humanidade. Então, nós temos o cumprimento desta profecia em Jesus, esta ligação, porque ele é ao mesmo tempo completamente humano, completamente divino e, portanto, só ele pode ser mediador. Não há qualquer outro homem, não há qualquer outra ideia, não há qualquer outra possibilidade de nós termos esta ligação eterna com Deus, a não ser através da aceitação de Jesus Cristo. E, finalmente, já lemos, mas para terminar, Lucas capítulo 1 e versículo 38, é só um versículo. Vejam a conclusão deste maravilhoso encontro entre o anjo e Maria. Diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim
conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ao ler este texto e este versículo, deixo-vos duas perguntas, para mim, para vós, se acharem interessantes. A primeira é exatamente esta: qual é o preço que temos a pagar por obedecer à direção de Deus? Quando Maria disse estas palavras, estava a carregar sobre si o grande peso da sociedade. Uma jovem grávida. Vejam o que isto significava naquela altura. Significava o opróbrio, significava o ser considerada indigna, impura, uma jovem que não tinha conseguido esperar pelo casamento. Seria a sua desgraça, a desgraça das respectivas famílias. E não estamos agora a falar em José, mas imaginem, quando ela diz assim seja, cumpra-se em mim a tua palavra, ela carregou sobre si o peso da sociedade. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de nos apontarem o facto de sermos filhos de Deus? E a segunda pergunta, esse preço compara-se às bênçãos recebidas? Provavelmente estamos todos a pensar que seremos eventualmente prejudicados em termos sociais, profissionais, pessoais, relacionais, enfim, por causa de termos uma fé em Deus. Agora, será que esse preço é comparável com as bênçãos que recebemos? Se calhar, se ficássemos com a primeira pergunta, ficaríamos muito centrados em nós. Esta segunda pergunta atira mais para Deus, exatamente, o dar-nos a recompensa através das suas bênçãos. Não necessariamente dinheiro, fama ou outra coisa qualquer, mas sabemos que a Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que são seus filhos fiéis. Fica então, para finalizar, a pergunta de orientação para esta semana. Vivo demonstrando como Deus me tem abençoado? Vivo demonstrando como Deus me tem abençoado? Não saia daí, vamos voltar já a seguir com o culto de louvor a Deus e de pregação da sua palavra, em alguns segundos. Graça e paz. Nós vamos começar então o nosso culto cantando um coro que já cantamos na nossa igreja há algum tempo, mas há muito que não estamos a cantar. E hoje nós vamos cantar um coro que se intitula Quero Ser Fiel.
coração total, porque é santo. Deixarei para trás o mal, viver para ti, com o coração completo. Pois quando deste digno de adoração total, porque é santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo. Quando até o que nos possa dirigir nesta palavra de oração, lembrando algumas pessoas por quem nós temos orado, e neste momento nós vamos agradecer as melhoras que tem dado à nossa irmã Odete, que está em Coimbra, pelo processo de bastante. Também agradecemos as melhoras que tem dado à nossa irmã Arminda e também ao irmão João Lima. Queremos continuar a orar também pelo local que está no Brasil, que continua em tratamento, e hoje muito especialmente queremos orar pelo senhor que é tio da irmã Lisete, que está também a passar por um momento difícil, o senhor Armando Frederico. São estes motivos que nós pedimos que possa dirigir numa palavra de oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos dás a possibilidade, ainda que afastados fisicamente, de podermos congregar espiritualmente. Obrigado porque nos dás a possibilidade de termos recursos técnicos e humanos para que possamos estar todos juntos, não no mesmo lugar, mas com o mesmo Espírito. E sabemos que tudo depende de Ti. As bênçãos és Tu. Sabemos que a origem da graça és Tu. Então queremos dedicar-te um culto que seja para a Tua honra e glória, mas pedindo também que na Tua sabedoria possas, e de acordo com a Tua vontade, fazer na vida das pessoas que foram referidas aquilo que será melhor para elas. Se cura, então que Tu possas curar. Se as melhoras, então que Tu possas, acima de tudo, que nós possamos entender qual é que é o propósito de Deus para cada uma das vidas, para que nós possamos entender que tudo tem a ver contigo, tudo tem de ser dado a Ti e que nós possamos aceitar a Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos enquanto Igreja, ajuda-nos enquanto cada um de nós, filhos Teus, que nós possamos não só entender aquilo que Tu queres para a nossa vida, mas possamos demonstrar na nossa vida as bênçãos, todas as coisas, entregamos a Ti todos estes assuntos e que Tu possas então ministrar e que Tu possas abençoar a vida de cada uma das pessoas, não só as que foram referidas, todas aquelas que estão em sofrimentos. Cada um de nós tem os seus problemas, cada um de nós tem as suas necessidades e só Tu sabes como fazer face a esses problemas, a essas necessidades, então que Tu possas trabalhar na vida de cada um para a Tua honra e glória. Dá-nos o resto do culto que seja entregue a Ti. Amém. Ainda lembramos também, os nossos jovens continuam a precisar das nossas orações, continuam com a sua escola online e sabemos que não são tempos fáceis para eles. Também os nossos jovens que estão a trabalhar fora, que estão em países longe de nós, que Deus também possa abençoá-los e possa protegê-los de todo o mal. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, aí em casa poderão acompanhar-nos, Mateus capítulo, os versos 20 a 28. Esta leitura vai ser feita pelo nosso irmão Amaury. Vamos acompanhá-lo. Leiamos.
Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem disser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós, através da leitura desta passagem, percebemos que Jesus pede àqueles que o seguem, pede um serviço sem privilégio. Ele pede um serviço sem poderes sobre as outras pessoas. Ele pede um serviço singelo e é isso que no nosso coração nós queremos fazer. Temos algumas informações para vos dar. O nosso lema, o lema da Igreja, tem sido fazer Deus sorrir. E é isso que nós pretendemos fazer com o nosso trabalho, fazer Deus sorrir. E para isso nós temos estado a fazer então o nosso estudo de Mateus aos sábados à tarde. O Theo já falou, eu volto a reforçar: todos aqueles que desejarem estar connosco em Mateus deverão fazê-lo. Serão sempre bem-vindos. Nós temos um grupo, cerca de 20 pessoas, um grupo muito ativo, um grupo muito dinâmico. É um momento de partilha, é um momento de estudo, mas é também um momento de grande alegria podermos estar todos juntos ao sábado à tarde. É importante termos esta família e mantermos os laços entre a família de Deus. Também a escola dominical. Poderão continuar a rever a escola dominical, não só através, mas também no YouTube, como já vou mais à frente falar. As classes de Boas Novas, as histórias da Avó Madalena continuam a ser gravadas. Deem a conhecer estas histórias aos nossos meninos, aos nossos adolescentes, para que possam conhecer de forma dinâmica as várias histórias da Bíblia. E temos ainda também o nosso boletim, que continua a ser publicado semanalmente e a ser cuidadoso. Aqueles que pretendam receber em suporte de papel, nós enviaremos, mas ele também está a ser publicado nas páginas do Facebook. Temos então a página do YouTube. Brevemente teremos outras novidades, o Facebook, e também, se quiserem pedir alguns dos nossos materiais, poderão fazê-lo para o endereço de e-mail que está a ser passado nas vossas casas. Todo o trabalho deve ser sustentado pelos membros da Igreja e, portanto, este apelo é principalmente para os membros da Igreja. Se quiserem fazer as vossas ofertas, poderão fazê-lo. Todos os amigos que também queiram participar no nosso trabalho como forma de fazer chegar a Palavra de Deus mais longe, também poderão fazer as suas ofertas através do IBAN, que passará em rodapé e também estará nos vossos ecrãs, ou entrar em contacto diretamente com o nosso tesoureiro, o nosso irmão Luís Glória. Também nós vamos continuar a louvar por todas as bênçãos que Deus nos tem dado. Eu hoje estou-me a lembrar especificamente de 3 pessoas, porque foram pessoas que cresceram connosco. Hoje o Tonito, como nós lhe chamamos, o Xanoca e a Sandra Castro fazem anos e nós estamos muito felizes. Um faz 50 anos, outro faz 48,
e os outros 2 fazem 48 projetos pela vida destes jovens e pela forma como nós crescemos juntos e nos mantemos ainda amigos e unidos uns aos outros. E tudo isto porque nós não temos de ter medo. E nós vamos cantar. E este coro fala sobre o facto de Deus, como o Theo disse na escola dominical, o nosso Deus ser um Deus redentor e cuidar sempre de nós. Portanto, Ele tem todo o cuidado sobre a nossa vida. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Pregação e o tema de hoje é o Ministério e eu. E Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. 4. Da série de estudos do Ministério e eu, servindo através da minha igreja. No final deste mês de fevereiro, em que refletimos acerca do que é o Ministério segundo a Bíblia, recordamos que ministério é serviço. Ou
seja, ministrar é usar o que Deus deu a cada uma, para suprir as necessidades dos que estão à nossa volta. Tendo em conta o princípio do sacerdócio universal dos crentes, estamos conscientes que, como Deus nos fez, determina o que Ele deseja que façamos, pelo que só podemos compreender o propósito para o qual fomos criados, quando entendemos o tipo de pessoa que cada um de nós. Este é o segredo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. 2. Deus é consistente nos seus planos para cada um de nós. Ele não nos deu talentos, temperamento, dons espirituais e toda a sorte de experiências para não os usarmos. Só se os percebermos, podemos descobrir o ministério que Deus tem para cada um de nós. O caminho especial do serviço, do ministério, como Deus quer. Voltaremos ainda neste ano de 2021 ao assunto, mas por agora, em jeito de conclusão do que estudamos ao longo deste mês, permitam-me apresentar 21 afirmações divididas em 4 áreas: os fundamentos, segundo Deus, eu, a Igreja, a consideração da liderança da Igreja, como alicerce do assunto que Deus nos orientou. O eu, servindo através da minha Igreja. Vamos então à primeira das 4 áreas, os fundamentos segundo Deus. Primeira afirmação: o ministério é o coração da vida cristã. Nós lemos em Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28, palavras do Senhor Jesus. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O ministério é o coração da vida cristã. Em segundo lugar, segunda afirmação, a salvação em Jesus Cristo inclui naturalmente uma chamada para o ministério. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 7. Cada crente é criado, salvo, chamado, dotado, autorizado e ordenado a ministrar. Porquê? Porque o apóstolo Paulo escreveu: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a salvação em Jesus Cristo inclui naturalmente uma chamada para o ministério de cada um, de cada uma. Terceira afirmação. Deus concede dons a todos os seus filhos para os usarem e os desenvolverem no ministério. Cada um é excelente nas suas áreas de interesse. Cada um de nós possui alguma coisa boa para oferecer. Daí que desenvolver e usar os dons é um ato de boa mordomia e de culto. Uma vez mais, 1 aos Coríntios, capítulo 12, agora ao versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quais são os fundamentos, segundo Deus? 3. O ministério é o coração da vida cristã. 2. A salvação em Jesus Cristo inclui naturalmente uma chamada para o ministério. 3. Deus concede dons a todos os seus filhos para os usarem e os desenvolverem no ministério. Passemos à segunda área que gostaria de vos apresentar nesta manhã.
E temos então algumas afirmações que vão ao encontro desta segunda área, deste segundo pilar. O primeiro, os fundamentos segundo Deus. O segundo, eu. Quarta afirmação que gostaria de compartilhar com cada um de vós esta manhã. Deus moldou cada pessoa de uma maneira singular para um ministério específico. A função segue a forma do ministério. Como Deus me fez, determina o que Ele quer que eu faça. Ele não quer que eu faça algo para o qual Ele não me criou. Fundamentação bíblica, Efésios capítulo 4 e versículo 11. Já lemos, vamos repetir. E Ele, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Ele deu uns. Quarta afirmação, Deus moldou cada pessoa, Deus moldou-me a mim de uma maneira singular para um ministério específico. Quinta afirmação, eu vou descobrindo os meus dons através dos ministérios que vou integrando na igreja. Eu repito, é um processo, os meus dons através dos ministérios que vou integrando. Sexta afirmação, eu torno-me mais responsável com o que me comprometo. Vamos fazer um compromisso sério com Cristo e com a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz? Quem pode responder que sim nesta manhã a esta pergunta? Eu vou fazer um compromisso sério com Cristo e com a minha Igreja nesta manhã? Que assim seja. Sétima afirmação. Eu não estarei pronto a participar no ministério até estar disposto a servir em qualquer área. Eu não estarei pronto a participar num ministério até estar disposto a servir em qualquer área. E a última afirmação, tendo em conta eu. A Igreja espera de mim a excelência, não perfeição. Eu repito, a Igreja espera de mim a excelência, não perfeição. E porquê? A excelência é fazer o melhor que posso. Deus merece o melhor de mim. Deixemos a perfeição com Deus. Deus não está à espera de que cada um de nós seja perfeito naquilo que quer fazer para Ele. Agora, Deus está à espera que cada um de nós procure a excelência naquilo que faz. A excelência é fazer o melhor que posso. Deus merece o melhor de mim. Terceira área que gostaria de compartilhar convosco nesta manhã, a Igreja. Nona afirmação, é da vontade de Deus que o ministério seja desenvolvido de acordo com o contexto da igreja local. É da vontade de Deus que o ministério seja desenvolvido de acordo com o contexto da igreja local. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem uma matriz. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem uma identidade. Então, cada um dos nossos ministérios deve ser desenvolvido tendo em conta o contexto da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Décima afirmação. O Espírito Santo é quem equipa os membros das igrejas com os dons espirituais. O Espírito Santo é quem equipa os membros das igrejas com os dons espirituais que as igrejas precisam para executar todas as tarefas que Ele deseja que sejam cumpridas. Vamos deixar que o Espírito Santo nos equipe, enquanto membros da igreja, com o dom ou os dons de cada um de nós, para que a igreja possa executar todas as suas tarefas. 11ª afirmação desta manhã. A igreja existe para operar na base dos dons espirituais e não na base de oficiais eleitos. Nós não estamos interessados em cargos. Nós estamos interessados em que cada um exerça o seu ministério. Vamos deixar os cargos, vamos deixar os títulos para fora da igreja. Na igreja não é preciso cargos, é preciso trabalho, é preciso serviço, é preciso ministério. 12ª afirmação. A igreja é um corpo, não uma empresa. É um organismo, não uma organização.
E por isso oramos e cultivamos a cultura da espiritualidade e do amor na nossa igreja, para que eventuais procedimentos e normas, talvez muitas vezes resultado de tradições e não de inspiração bíblica, não acabem com ministérios abençoados por Deus. É muito importante esta afirmação. Nós não somos uma empresa, somos um corpo. Não somos uma organização, somos um organismo. E, portanto, é muito importante que cada um perceba esta cultura da espiritualidade, a cultura do amor na nossa igreja. Para quê? Para que normas, procedimentos, muitas vezes resultado de tradições, não acabem com ministérios abençoados por Deus. 13ª afirmação desta manhã. A mobilização de cada membro como ministro é o segredo do crescimento equilibrado da nossa igreja. Cada membro deve estar mobilizado como um ministro e só assim nós podemos permitir que a nossa igreja seja equilibrada, tenha um crescimento equilibrado e não um crescimento desconjuntado. 14ª afirmação. Todos os ministérios devem funcionar com a finalidade de alcançar o bem-estar e o crescimento do corpo de Cristo. Isto deve ser feito como realização espiritual e nunca como competição. Nenhum ministério deve ser visto como superior a qualquer outro. É muito importante que não haja competição, mas realização espiritual, colaboração. Todos os ministérios devem funcionar com a finalidade de alcançar o bem-estar e o crescimento do corpo de Cristo. E, finalmente, o quarto pilar, a quarta área, as últimas afirmações desta manhã, a consideração da liderança da Igreja. 15ª afirmação. Equipar cada membro para o ministério deve ser a prioridade da liderança da Igreja. Equipar cada membro para o ministério deve ser a prioridade da liderança da Igreja. Sem equipamento não é possível cumprirmos a nossa missão. Vamos procurar equipar cada um para o seu ministério, para que assim possa ser possível levar por diante a missão da nossa Igreja, fazer Deus sorrir. 16ª afirmação. Tendo em vista uma Igreja madura, os padrões de liderança devem ser constantemente elevados. Se nós queremos uma igreja madura, os padrões de liderança devem estar constantemente a ser elevados para a glória de Deus. 17ª afirmação. Todo o líder é também um aprendiz. Quando se para de aprender, também se para de bem liderar. Todo o líder deve ser sempre um aprendiz. 18ª afirmação. Vamos valorizar a unidade sem uniformidade. A diversidade de ministérios apenas ilustra a diversidade de dons. Na nossa igreja nós não queremos uniformidade, nós queremos unidade. Cada ministério é importante para o desenvolvimento equilibrado da nossa igreja. 19ª afirmação. Os ministérios podem ser transitórios. Se um ministério deixar de ter razão de existir, não insistamos nele. Muitas vezes insistimos em ministérios que são transitórios. Vamos perceber que alguns ministérios podem ser transitórios. E se um ministério a certa altura deixar de fazer sentido, vamos procurar criar outro ministério e que cada um possa sentir esta transitoriedade do seu próprio ministério, se for essa a intenção de Deus. 20ª afirmação. Temos de encorajar a criatividade e a inovação nos ministérios, mesmo que apresentem falhas no início. Não errar significa não crescer, ou que não se está a tentar fazer algo de novo. Trabalhemos para não ter falhas, talvez apenas experiências que não resultaram da forma como nós eventualmente queríamos. Não vamos deixar que as falhas nos impeçam de realizar um determinado ministério. Quem não erra é porque não tentou. Não vamos
perceber que as falhas iniciais sejam necessariamente a vontade de Deus para o fim daquele ministério. Vamos perceber que se houve falhas, vamos ter de as corrigir. Temos de encorajar a criatividade e a inovação. E quando nós somos criativos e quando nós inovamos, provavelmente ao princípio vamos ter falhas, mas vamos aprender com os erros e vamos tentando então a excelência, fazendo cada vez melhor para a glória de Deus. E finalmente, a última afirmação desta manhã. Um projeto que não resultou não significa uma pessoa que não resultou. Não há pessoas erradas na nossa igreja, mas pessoas certas, talvez no ministério, que pode não ser para elas. Não vamos crucificar alguém porque tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Não há pessoas erradas na nossa igreja. Um projeto que não resultou não significa uma pessoa que não resultou. Talvez signifique que aquela pessoa está melhor num outro ministério. Conclusão. Queremos que individualmente, cada uma, possa descobrir as respectivas pessoais para o ministério e se comprometa em dedicar e usar os dons e os talentos que Deus lhe deu para o servir através da Igreja. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz existe para trazer pessoas a Cristo e à filiação com a sua família, para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na Igreja e para a sua missão pessoal no mundo, para trazer glória ao nome. Ministérios são adoração, ministério, evangelismo, comunhão, ensino. Assim que cada uma se integre e sirva no ministério da Igreja que melhor corresponda à forma como Deus o fez, como Deus a fez. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz deseja que descubras o teu ministério e que permitas que o Espírito Santo te use para a edificação da Igreja, afinal, do corpo de Cristo. Assim seja. Graça e paz. A pensar em como realmente nós podemos servir a nossa igreja. Como é que eu posso servir a minha igreja? Nós vamos cantar. E este coro diz: Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer. E a pergunta fica no ar: como é que eu posso servir a minha igreja? Vamos cantar então.
E nesta oração nós vamos nosso irmão Fernando Fajardo, que está a passar pelo seu luto, pela perda da sua esposa, e sabemos que está a sofrer. Pedimos que durante a semana se possam lembrar do irmão Fernando Fajardo, para que Deus possa aliviar e confortar o seu coração e possa ver em nós também uma forma de descansar. Nós vamos pedir ao Amaury que nos dirija nesta palavra final da oração, pedindo também uma bênção para cada que está aqui representado e também nas nossas casas. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor Deus a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, e estar compartilhando a Tua Palavra, e estar, Senhor Deus, Te louvando. Neste momento, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que esteja com os nossos enfermos, Senhor Deus, restaurando a saúde de cada um deles, Deus, vários irmãos com problemas, e sabemos, Senhor Deus, que a grandeza do Senhor cobre, acaba, Senhor Deus, com nossos problemas. Pedimos ao Senhor que esteja aliviando a carga de muitos dos Teus servos. Também, Senhor Deus, nós ouvimos a mensagem transmitida pelo irmão Theo e percebemos, Senhor Deus, a importância que temos em Te servir, Senhor Deus. Há vários ministérios que precisamos, ó Pai, apresentar ao Senhor. Ó Deus, o Senhor tem distribuído para todos nós dons e talentos, e que nós possamos, Senhor, estar compartilhando, Senhor Deus, com os irmãos esses dons e talentos que o Senhor tem nos fornecido. Uma das coisas que mais nos prejudica, Senhor Deus, em servir, em ter o ministério. E eu peço ao Senhor, Pai, que tire de nossas vidas esse sentimento que acaba por prejudicar, ó Pai, nos ministérios da nossa igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos, e peço ainda, Senhor, que esteja abençoando o nosso domingo, que esteja concedendo a cada um uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos muito gratos pela vossa companhia, pela vossa presença, pela vossa amizade, pela Igreja Batista da Figueira da Foz. Nós esperamos estar convosco no próximo domingo, à mesma hora, pelas 10 horas, e desejamos uma semana muito abençoada e que Deus possa proteger as nossas famílias e cada um de nós individualmente. Graça e paz.